Maio de 1945. O fumo dissipa-se sobre uma Europa devastada. Hitler está morto. O Terceiro Reich caiu. Mas, e aqueles que estiveram ao lado dos arquitetos do genocídio? As esposas que partilharam as suas camas, os filhos que levaram os seus nomes, as famílias dos criminosos de guerra mais notórios da história. Hoje, revelamos as consequências ocultas daqueles que estiveram diretamente ligados ao mal. Não as histórias conhecidas dos próprios líderes nazis, mas os destinos complicados, perturbadores e, por vezes, chocantes das suas famílias. O que acontece quando o seu pai é responsável pela morte de milhões de pessoas? Como se vive com um legado de maldade absoluta? Estes álbuns de família aparentemente comuns escondem histórias extraordinárias de negação, fuga, reinvenção, em casos raros, redenção. Algumas famílias permaneceram leais até ao fim, outras denunciaram os seus parentes infames. Muitas simplesmente desapareceram. Esta é a história do que aconteceu às famílias nazis após a Segunda Guerra Mundial. Heinrich Himmler. Só o nome evoca os capítulos mais sombrios do Holocausto. Como Reichsführer da SS e arquiteto da solução final, Himmler orquestrou o assassinato sistemático de 6 milhões de judeus e milhões de outras pessoas consideradas indesejáveis pelo regime nazi. Mas por trás desse monstro havia algo totalmente comum: uma família. Margaret Himmler conheceu o seu futuro marido em 1927. A enfermeira e dedicada membro do Partido Nazi era 7 anos mais velha que Heinrich, e o relacionamento deles floresceu por causa do compromisso comum com a ideologia nazi. Casaram-se e, em 1929, Margaret deu à luz a sua única filha biológica, chamada Gudrun. Heinrich Himmler cultivava a imagem de um homem de família dedicado. As cartas trocadas entre ele e Margaret mostravam uma vida doméstica aparentemente normal. Mas essa fachada de normalidade escondia uma profunda hipocrisia. Enquanto pregava sobre a santidade dos valores familiares alemães, Himmler mantinha um caso de longa data com a sua secretária, Hedwig Podhast, com quem teve 2 filhos. Esta vida dupla continuou até os últimos dias da guerra. À medida que as forças aliadas se aproximavam, o mundo da família Himmler desmoronou-se com uma rapidez impressionante. Em 23 de maio de 1945, Heinrich Himmler, tentando fugir disfarçado, foi capturado pelas forças britânicas. Ao descobrirem a sua identidade, ele mordeu uma cápsula de cianeto escondida na boca e morreu em poucos minutos. O arquiteto do genocídio escapou da justiça através do suicídio. Mas, e aqueles que ele deixou para trás? Gudrun, de 15 anos, a sua mãe Margaret e a amante de Himmler, Hedwig, com os seus filhos, foram todos presos e colocados em vários campos de internamento. O que se seguiu revela as formas complexas como as famílias nazis lidaram com a sua herança tóxica. Margaret Himmler nunca recuperou da morte do marido e da sua subsequente prisão. Os interrogatórios dos aliados revelaram uma mulher que alegava ignorar os crimes do marido, apesar das provas esmagadoras que sugeriam o contrário. Nos campos de detenção, outros prisioneiros relataram que ela mantinha as suas crenças nazis e não demonstrava remorso. A sua saúde deteriorou-se rapidamente e, após a sua libertação em 1946, morreu de desnutrição e insuficiência cardíaca em 1967, ainda defendendo a memória do marido. No entanto, foi a história de Gudrun Himmler que se revelaria mais perturbadora. Aos 15 anos, Gudrun Himmler era a menina dos olhos do pai. Heinrich chamava-lhe Puppy, que significa boneca, e documentava a sua relação nos seus diários. Uma entrada particularmente arrepiante de 1941 diz que ele teve momentos maravilhosos com Gudrun no campo de concentração de Dachau. Após o suicídio do pai, Gudrun foi mantida em várias instalações de internamento dos aliados. Testemunhas relataram que a adolescente ficou devastada com a morte do pai e recusou-se a aceitar as provas dos seus crimes. Essa negação definiria o resto da sua vida. Ao contrário de muitos descendentes de nazis que mais tarde se distanciaram dos seus parentes infames, Gudrun permaneceu ferozmente leal à memória do pai. Após a sua libertação, dedicou-se ao que chamava de restaurar a honra do pai. Na década de 1950, juntou-se à Stille Hilfe, ou Ajuda Silenciosa, uma organização que prestava apoio a ex-membros da SS, ajudando-os a escapar da perseguição e a reconstruir as suas vidas. Acabou por casar com Wolf-Dieter Burwitz, um jornalista que apoiava causas de extrema-direita, e teve 2 filhos.
Até a sua morte em 2018, aos 88 anos, Gudrun Himmler, que viveu sob o nome de Casada Burwitz, permaneceu ativa nos círculos neonazis. Nunca reconheceu os crimes do pai e continuou a idolatrá-lo. Ao contrário de outros descendentes de nazis que se manifestaram contra as ações dos seus familiares, Gudrun escolheu a devoção ao legado assassino para toda a vida. Mas, e as crianças da família secreta de Himmler? Helge e Nanette Pothast, filhos de Himmler com a sua amante Hedwig, seguiram um caminho drasticamente diferente. Após ser libertada do internamento, Hedwig mudou a identidade deles e se mudou para uma pequena cidade no sul da Alemanha. Ela criou os filhos em extremo sigilo, nunca contando a verdade sobre o pai deles. Só quando se tornaram adultos é que descobriram sua verdadeira ascendência. Ao contrário da sua meia-irmã Gudrun, tanto Helge como Nanette rejeitaram completamente a ideologia do pai. Mantiveram sempre a sua privacidade, recusando entrevistas e mantendo distância do legado infame do pai. Este contraste gritante entre os filhos de Himmler, um a abraçar e outro a rejeitar o passado do pai, ilustra a profunda questão enfrentada por todos os descendentes de nazis: defender, negar ou denunciar a sua linhagem. A seguir, exploraremos o destino da própria família de Hitler e o seu pacto extraordinário que garantiria que a linhagem do ditador mais odiado da história desaparecesse para sempre. E mais tarde, a história chocante de como o filho de um nazista se infiltrou em comunidades judaicas durante décadas, escondendo a sua verdadeira identidade. Fique conosco enquanto continuamos a revelar o que aconteceu às famílias nazistas após a Segunda Guerra Mundial. Hermann Göring foi o sucessor designado de Hitler até os últimos dias do Terceiro Reich. Como Reichsmarschall e comandante da Luftwaffe, Göring acumulou uma enorme fortuna através do roubo e da exploração. A sua propriedade palaciana, Karinhal, exibia obras de arte roubadas e tesouros saqueados em toda a Europa ocupada. Nos bastidores deste império criminoso estava uma família. A sua segunda esposa, Emmy Sonnemann, uma famosa atriz, e a sua filha Eda, nascida em 1938. Göring adorava a sua filha, batizando um comboio de luxo com o nome dela e enchendo-a de presentes roubados. Mas, à medida que as forças aliadas se aproximavam, Göring enviou Emmy e Eda, de 5 anos, para a segurança da sua propriedade nas montanhas em Berchtesgaden. Ele se rendeu às forças americanas em 9 de maio de 1945 e foi posteriormente julgado em Nuremberg por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Göring permaneceu desafiador durante todo o julgamento. Na noite anterior à sua execução marcada para outubro de 1946, ele enganou o carrasco tomando uma cápsula de cianeto, que havia sido contrabandeada para sua cela. Tal como Himmler, escapou da justiça final da forca. Mas o que aconteceu à família que deixou para trás? Emmy Göring e a sua filha foram presas e interrogadas pelas forças aliadas. Embora Emmy tenha sido classificada como delinquente menor no processo de desnazificação, a fortuna dos Göring foi confiscada, deixando-os financeiramente arruinados. A vida pós-guerra de Emmy revela a estranha mistura de negação e memória seletiva que caracterizou muitos cônjuges nazis. Em entrevistas e nas suas memórias de 1967, ela retratou-se como uma inocente em política, alegando ignorância sobre os crimes do marido e, ao mesmo tempo, defendendo o seu caráter. Descreveu-o como um marido e pai amoroso, separando convenientemente a sua personalidade doméstica do seu papel no assassinato em massa. Após a sua libertação da custódia dos aliados, Emmy passou por dificuldades financeiras, trabalhando ocasionalmente como atriz e contando com a ajuda de ex-colegas nazis. Morreu em 1973, sem nunca ter reconhecido totalmente a criminalidade do marido. Mas é a história da sua filha Eda que revela o fardo complicado carregado pelos filhos dos líderes nazis. Eda Göring tinha apenas 7 anos quando o pai se suicidou. Muito jovem para compreender a enormidade dos crimes dele, cresceu idealizando o pai que mal conhecia. Ao contrário de Gudrun Himmler, porém, Eda não se tornou ativa em movimentos neonazis. Em vez disso, viveu uma vida principalmente privada, defendendo ocasionalmente a memória do pai. Em raras entrevistas, ela descreveu como foi crescer sob a sombra do nome Göring. "Não tive nada a ver com os acontecimentos daquela época", afirmou uma vez, "mas ainda pago o preço por aqueles 12 anos todos os dias." Apesar dessa alegação de vitimização, Eda demonstrou pouco reconhecimento pelas vítimas do pai. Em 2015, aos 76 anos,
Ela ganhou as manchetes ao solicitar a uma comissão do Parlamento da Baviera a devolução de parte da coleção de arte confiscada do pai. O pedido foi rejeitado por unanimidade. Eda nunca se casou nem teve filhos, trabalhando como assistente de laboratório médico. Ela morreu em 2018, aos 80 anos, uma das últimas crianças sobreviventes de um importante líder nazi. O legado de Göring, no entanto, enfrenta um acerto de contas diferente por meio da sobrinha neta de Hermann, Bettina Göring. Nascida muito depois da guerra, Bettina representa uma abordagem diferente da herança da família nazi. Ao contrário de Eda, ela denunciou publicamente as ações do seu tio-avô e chegou mesmo a tomar a dramática decisão de se submeter voluntariamente à esterilização para garantir que a linhagem Göring terminasse com a sua geração. Fiz uma laqueadura aos 30 anos porque tinha medo de criar outro monstro, explicou ela num documentário de 2009. Eu sou parecida com ele, pelo amor de Deus. A sua decisão radical destaca o profundo fardo psicológico carregado por alguns descendentes de nazis, um sentimento de culpa, herdada tão poderoso que influenciou as escolhas reprodutivas. A jornada da família Göring do poder à desgraça espelha a de muitas famílias nazis, mas alguns descendentes de nazis seguiram caminhos muito mais sombrios. Rudolf Höss foi o comandante mais antigo do campo de concentração de Auschwitz. Sob a sua gestão eficiente, mais de 1 milhão de pessoas, principalmente judeus, foram sistematicamente assassinadas. Höss foi capturado após a guerra, testemunhou em Nuremberg e foi posteriormente enforcado em 1947, no local dos seus crimes. Mas escondida por trás da sua história notória está a perturbadora jornada do seu filho mais velho, Hans-Jürgen Höss. Hans-Jürgen passou os seus anos de formação a viver com a sua família numa confortável vila, nos arredores de Auschwitz. Os filhos de Höss andavam de bicicleta, brincavam e desfrutavam de uma infância idílica, enquanto, a poucos metros de distância, milhares eram assassinados diariamente. Hans-Jürgen mais tarde recordou ter ouvido gritos e visto as chaminés do crematório da janela do seu quarto. Após a guerra, o adolescente Hans-Jürgen e os seus irmãos enfrentaram o colapso do seu mundo privilegiado. O pai foi executado, a mãe presa e o nome da família tornou-se sinônimo de assassinato em massa. O que se seguiu revela um dos casos mais perturbadores de ocultação de identidade entre os descendentes de nazis. Depois de trabalhar por pouco tempo na Alemanha, Hans-Jürgen percebeu que o seu apelido tornava impossível uma vida normal. Obteve documentos falsos e, numa reviravolta profundamente irônica, mudou-se para Israel na década de 1950. Lá, ele escondeu a sua verdadeira identidade e trabalhou num navio que transportava sobreviventes do Holocausto para a sua nova pátria. O filho do comandante de Auschwitz agora servia refeições às vítimas do seu pai. Durante meses, ele viveu e trabalhou ao lado de pessoas que, se soubessem da sua identidade, provavelmente o teriam matado na hora. Hans-Jürgen acabou por se estabelecer em Paris, ainda usando uma identidade falsa. Casou-se, teve filhos e trabalhou em vários empregos, incluindo numa organização judaica internacional. Tudo isso enquanto mantinha seu elaborado disfarce. Foi somente na década de 1980 que a verdadeira identidade de Hans-Jürgen foi descoberta por caçadores de nazistas. Em vez de enfrentar a exposição, ele finalmente reconheceu seu passado e deu várias entrevistas sobre sua experiência como filho de Rudolf Höss. Ao contrário de Gudrun Himmler, Hans-Jürgen não defendeu seu pai. Ele reconheceu os crimes de Rudolf Höss, mas afirmou que não sabia nada sobre a extensão das atrocidades durante a sua infância. Críticos questionaram essa afirmação, apontando que as evidências do assassinato em massa eram visíveis e audíveis da casa da família. A história de Hans-Jürgen levanta questões profundas sobre cumplicidade, negação e até onde os descendentes de nazis foram para escapar da sua herança tóxica. O seu engano durante décadas, particularmente a sua infiltração em comunidades judaicas, representa uma segunda violação perturbadora contra as vítimas do Holocausto, desta vez através do engano em vez da violência. Albert Speer, o arquiteto-chefe de Hitler e mais tarde ministro do armamento, cultivou uma imagem de bom nazi. Em Nuremberg, ele reconheceu de forma única a responsabilidade coletiva, negando o conhecimento pessoal do Holocausto. Essa estratégia calculada provavelmente o salvou da forca. Em vez disso, ele recebeu uma sentença de 20 anos de prisão. Durante o seu encarceramento, Speer escreveu as suas memórias, retratando-se como um tecnocrata seduzido pelo poder e não pela ideologia.
Essa narrativa de culpabilidade limitada, embora posteriormente desmentida por historiadores, influenciou a forma como seus 6 filhos entenderiam o pai. Ao contrário de muitos oficiais nazis que mantinham as suas famílias longe do círculo interno, Speer integrou os seus filhos na sociedade nazi. Eles participavam das comemorações de aniversário de Hitler e recebiam presentes do Führer. Os filhos de Speer foram criados em um ambiente de enorme privilégio, morando em uma mansão adquirida de uma família judia que fugiu da Alemanha. Após a prisão de Speer e a queda da família em desgraça, sua esposa Margarete manteve a casa enquanto criava os 6 filhos, com recursos extremamente limitados. Quando Speer foi libertado em 1966, regressou a uma família fragmentada pelo seu passado. As reações dos seus filhos à notoriedade do pai variaram drasticamente, ilustrando a diversidade de formas como os descendentes de nazis lidaram com a sua herança. Albert Speer Jr. tornou-se um arquiteto proeminente como o pai, mas trabalhou conscientemente em projetos ambientais e sustentáveis, como que para contrabalançar os grandiosos projetos nazis do pai. Quando questionado sobre o seu nome, ele reconhecia os crimes do pai, mantendo uma distância pessoal. Mais franca era a sua irmã, Hilde Schramm, que adotou uma abordagem diretamente confrontadora em relação ao legado do pai. Ela tornou-se ativa na política de esquerda, criou fundações para apoiar causas judaicas e questionou publicamente a alegada ignorância do pai sobre o Holocausto. Num ato notável de restituição, Hilde usou uma herança do pai para criar a Return Foundation, que devolve o dinheiro ganho com propriedades saqueadas pelos nazis a iniciativas culturais judaicas. Não se trata de culpa, explicou ela numa entrevista. Trata-se de responsabilidade pelo futuro. Os filhos de Speer demonstram as diversas formas como os descendentes de nazis enfrentaram as suas histórias familiares, desde o reconhecimento silencioso até a reparação ativa. As suas várias abordagens destacam a escolha fundamental enfrentada por todos os filhos de perpetradores: tentar fugir da história da sua família, negá-la ou trabalhar ativamente para lidar com as suas consequências. Ao contrário de Albert Speer, que procurou distanciar-se publicamente enquanto preservava o seu legado, algumas famílias nazis tomaram medidas muito mais drásticas. Vamos ver como os parentes restantes de Hitler tomaram uma decisão silenciosa, mas definitiva, de acabar com a sua linhagem, e como uma neta de um nazi de alto escalão descobriu um segredo devastador que remodelou a sua identidade e a levou a um caminho inesperado de expiação. Adolf Hitler era famoso por não ter filhos. Casou-se com a sua companheira de longa data, Eva Braun, no Führerbunker, horas antes do suicídio de ambos, em 30 de abril de 1945. Mas Hitler tinha família alargada, sobrinhos, sobrinhas e primos distantes que continuavam a sua linhagem. O que aconteceu à família Hitler após a guerra revela talvez a resposta mais extraordinária de todos os parentes nazis. Hitler tinha um meio-irmão, Alois Hitler Jr., que tinha um filho chamado William Patrick Hitler. Numa reviravolta irônica, William chegou a lutar pelos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, depois de emigrar para a América em 1939. Após a guerra, William mudou o seu apelido para Stuart Houston e estabeleceu uma vida tranquila em Long Island, Nova York. William teve 4 filhos, nenhum dos quais teve filhos. Essa falta de descendentes alimentou especulações sobre um possível pacto entre os parentes de Hitler para acabar com a linhagem. Embora nenhum membro da família tenha confirmado explicitamente tal acordo, o padrão é impressionante. Todos os sobrinhos americanos de Hitler permaneceram sem filhos. De maior certeza histórica é a história dos parentes alemães de Hitler. Vários sobrinhos e primos de Hitler, que permaneceram na Alemanha após a guerra, fizeram um pacto documentado de nunca ter filhos, garantindo efetivamente que o nome Hitler morreria com eles. Os últimos remanescentes da família Hitler viveram na obscuridade, mudando de nome e evitando a atenção do público. Acredita-se que o último descendente masculino, conhecido com o sobrenome Hitler, tenha morrido em 1989. Quaisquer parentes consanguíneos remanescentes vivem sob nomes diferentes e mantêm uma privacidade rigorosa. Esta decisão coletiva da família alargada de Hitler representa talvez a resposta mais extrema à herança nazi, a extinção deliberada de uma linhagem. Isso contrasta fortemente com famílias como a dos Himmler, onde Gudrun orgulhosamente levou adiante a tocha ideológica do pai. A escolha da família Hitler levanta questões profundas sobre a responsabilidade geracional. O mal é hereditário?
A ligação sanguínea com um ditador genocida cria a obrigação de garantir que a linhagem termine. Essas questões não têm respostas simples, mas a aparente decisão da família Hitler sugere que eles sentiram profundamente o peso dessas questões. Embora muitos descendentes de nazistas tenham lutado com o legado de suas famílias, poucos demonstraram a coragem mostrada por Rainer Höss, neto de Rudolf Höss, e Niklas Frank, filho de Hans Frank, governador-geral de Hitler na Polônia ocupada. Hans Frank foi diretamente responsável pelo assassinato de milhões de judeus polacos e foi executado após os julgamentos de Nuremberg. O seu filho, Niklas, nascido em 1939, adotou uma abordagem radicalmente diferente da de muitos descendentes de nazis em relação ao legado do seu pai. Em vez de manter o silêncio ou apresentar defesas qualificadas, Niklas Frank passou décadas a denunciar publicamente o seu pai, nos termos mais veementes possíveis. Ele escreveu livros com títulos que podem ser traduzidos como O Pai, um Acordo de Contas e A Minha Mãe Alemã, ambos acusações contundentes contra os seus pais. Em aparições públicas, Niklas fala do seu pai com desprezo indisfarçável. Ele carrega consigo a ordem de execução do seu pai e lê-a em voz alta para o público. Quando questionado sobre a sua motivação, ele explica que teme que a Alemanha possa esquecer o seu passado. Uma preocupação que o leva a continuar o seu testemunho público mesmo depois dos 80 anos. A campanha ao longo da vida de Niklas Frank contra a memória do seu pai representa uma abordagem radicalmente diferente da herança nazi em comparação com a escolhida por Gudrun Himmler, ou mesmo com os caminhos mais moderados seguidos por famílias como os Speers. Ele escolheu a repudiação total e fez do confronto com os crimes do pai o trabalho de sua vida. Da mesma forma, Rainer Höss, neto do comandante de Auschwitz, Rudolf Höss, embarcou numa jornada pessoal de confronto e educação. Nascido muito depois da execução do avô, Rainer cresceu com uma narrativa familiar higienizada que retratava Rudolf Höss como um simples soldado. Foi só na idade adulta que Rainer descobriu toda a verdade. A sua resposta foi educar-se sobre os crimes do avô e, em seguida, usar o nome da família para educar outras pessoas. Rainer visitou Auschwitz várias vezes, encontrou-se com sobreviventes e falou contra o neonazismo. Num ato particularmente comovente, foi simbolicamente adotado por uma sobrevivente de Auschwitz, Eva Moses Kor, que viu nele a possibilidade de reconciliação. "Não sou culpado pelos crimes do meu avô", afirmou Rainer, "mas tenho a responsabilidade de manter viva a memória." Este sentimento de responsabilidade herdada, em vez de culpa herdada, caracteriza os descendentes de nazis que optaram por reconhecer, em vez de negar, a história das suas famílias. Enquanto as famílias de Hitler, Himmler e Göring enfrentaram um escrutínio muito público, milhares de funcionários e colaboradores nazis menos conhecidos simplesmente desapareceram na sociedade do pós-guerra. Muitos mudaram de nome, mudaram-se para outras regiões e criaram identidades totalmente novas. Alguns fugiram para a América do Sul, o Médio Oriente ou outras regiões com regimes simpáticos. Outros permaneceram na Alemanha, reintegrando-se discretamente na sociedade durante a reconstrução econômica da década de 1950. Os seus filhos cresceram muitas vezes sem saber nada sobre o envolvimento dos pais no Terceiro Reich. Esses legados ocultos criaram um trauma tardio quando a verdade finalmente veio à tona. Nas últimas décadas, à medida que os registros históricos se tornaram mais acessíveis, muitos alemães descobriram ligações nazis nas suas árvores genealógicas que os seus pais ou avós haviam ocultado. Essas descobertas desencadearam crises de identidade individuais, que refletem o grande acerto de contas da Alemanha com o seu passado. A história de Jennifer Teege resume esse fenômeno. Em 2008, Teege, uma mulher alemã nigeriana, descobriu acidentalmente através de um livro da biblioteca que o seu avô era Amon Goeth, o comandante notoriamente sádico do campo de concentração de Płaszów, retratado em Schindler's List. Teege, que tinha sido adotada quando criança e tinha contato limitado com a sua família biológica, não fazia ideia da sua ligação a um dos assassinos mais brutais do Holocausto. Mais chocante ainda, ela descobriu que a sua mãe sabia, mas lhe escondeu essa informação. A revelação abalou o sentido de identidade de Teege e desencadeou uma profunda crise pessoal. Ela tinha vivido anteriormente em Israel e tinha amigos judeus próximos, relações que agora questionava à luz da sua herança recém-descoberta. Após anos de luta psicológica, Teege escreveu um livro de memórias intitulado O Meu Avô Teria Me Matado, no qual relata a sua jornada para integrar este terrível conhecimento na sua identidade.
A experiência de Tighe destaca o impacto contínuo do legado nazi ao longo das gerações. Mesmo os descendentes que não tiveram contato pessoal com parentes nazis têm de enfrentar questões de responsabilidade herdada. As histórias das famílias nazis após a Segunda Guerra Mundial revelam a longa sombra projetada pelo genocídio. Da devoção ao longo da vida de Gudrun Himmler, à memória do pai, à aparente decisão da família Hitler de acabar com a sua linhagem, estas respostas demonstram as diferentes formas como os seres humanos lidam com a ligação a um mal profundo. Alguns, como Niklas Frank e Rainer Höss, optaram pelo reconhecimento e pela educação. Outros, como Hans-Jürgen Höss, tentaram fugir através do engano. Outros ainda, como Edda Göring, mantiveram relações ambíguas com os seus pais infames. Estas respostas variadas revelam algo importante sobre a responsabilidade histórica. Embora não possamos escolher os nossos antepassados, podemos escolher como reagir às suas ações. Os descendentes dos nazis enfrentaram uma versão extrema de uma questão humana universal. Que responsabilidade temos pelos pecados dos nossos antepassados? A Alemanha, como nação, escolheu em grande parte o caminho do reconhecimento e da memorialização. A sua capital, Berlim, possui memoriais proeminentes do Holocausto, e as crianças alemãs aprendem extensivamente sobre os crimes nazis. Esta abordagem nacional à memória histórica contrasta fortemente com as nações que minimizam ou negam as atrocidades históricas. Imagens de memoriais do Holocausto alemão. Mas, mesmo com a Alemanha a institucionalizar a memória, as famílias nazis individuais demonstram que confrontar o passado continua a ser algo profundamente pessoal. Cada descendente deve decidir se nega, defende ou denuncia a história da sua família. Estas histórias são importantes não apenas como curiosidades históricas, mas como lições sobre como as sociedades e os indivíduos se recuperam de uma catástrofe moral. Elas nos lembram que as consequências do genocídio vão muito além das vítimas e perpetradores imediatos, criando um trauma geracional que atinge até mesmo aqueles nascidos muito tempo depois dos eventos. O destino das famílias nazis também nos desafia a refletir sobre nossa própria relação com a história. Embora poucos de nós estejamos diretamente ligados a eventos tão notórios como o Holocausto, todos nós herdamos legados históricos que incluem tanto conquistas como erros. A forma como reconhecemos esses legados, seja através da negação, da defensividade ou do confronto honesto, molda não só a nossa compreensão do passado, mas também a nossa capacidade de construir um futuro mais justo.